Fala pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio do Amigos Livros Cast 2025. E hoje a gente vai o quê? Fazer um vídeo para vocês, hablando e hablando. Trouxemos livros e vamos papear sobre as melhores leituras, o que a gente achou, como tem sido gravar o podcast, toda essa aventura nova que é nova pra gente, pelo menos. E vamos hablar e hablar. Exatamente. Então, esse vai ser o episódio mais bate-papo também, assim como a gente tem feito aí alguns episódios Sim. anteriores. E hoje vai ser assim, um fechamento, a gente vai fazer um balanço aí de como é que foram as nossas leituras ao longo desse ano. E vamos falar um pouco do projeto de primeiro? Como é que tem Vamos, sido aí a vamos. criação do Sim, podcast? O que você tem achado? Porque a gente começou 1º de setembro. 1º de setembro, isso. Na verdade, a gente teve a ideia em agosto. Vou voltar, né? Eu não lembro quanto a gente contou dessa ideia nos outros episódios, mas foi aquele negócio da conversa. Ah, e esse papo virasse um podcast? O Rafa já começou algumas vezes projetos de fazer mídias sociais, fazer algumas canal no YouTube. A gente já tentou blog junto há uns 10, 12 anos atrás e nunca deslanchava, sabe? E aí, dessa vez, a gente pensou na ideia do podcast, que é algo, em tese, sem vídeo. Hoje tem vídeo, mas é esporádico, não se acostumem, por favor. E a ideia era a gente conversar realmente sobre livros, trazer pessoas para a conversa e num formato que a gente se sentisse confortável de alguma forma. Eu acho que também tem essa questão, né? A gente que é 30 mais tem essa, não vou dizer barreira É, talvez, essa resistência. resistência, porque a gente acompanhou muito a evolução de tudo. Eu acho que eu pelo menos tenho muito mais dificuldade com a parte do visual, assim, de ficar gravando vídeo e tal. Então a parte de gravar áudio foi muito mais interessante e uma forma da gente passar, compartilhar nossa leitura com as pessoas, né? Uhum. Porque a gente lê muito e lê há muito tempo e muita coisa a gente compartilha só entre a gente. E de vez em quando você encontra alguém que lê o mesmo livro que você. E aí, com o podcast, é uma forma da gente alcançar mais pessoas e compartilhar mais essas leituras. Acho que a ideia partiu disso. O que você Exato. acha? E eu acho também que tem a questão de ser só em áudio, não só pra gente é mais confortável e até um pouco mais fácil de produzir do que, por exemplo, até para o convidado. Porque tem convidado que fala, ah, eu topo, mas tem que ser em vídeo. Então eles têm essa É, preocupação de ser sim, em vídeo também. Não, eu falo, não, gente, é só áudio, então fiquem tranquilos. Então tem gente que a gente faz entrevista que a pessoa tá de pijama, fala, gente, fica tranquilo. exato. Importante é você participar, é estar tá aqui com a gente, falando sobre livros, falando do que gosta. Então, eu acho que está sendo um projeto para a gente, assim, bem experimentativo, até porque eu já fazia alguns conteúdos bem esporádicos lá no meu Instagram, Sim. uma E hora ou você é outro. publicitário, né? É, Exato. tá no, Então, no meio ali já tô já. ali no meio, já tô no marketing, eu trabalho com isso também. Então, eu já fazia alguns conteúdos. Teve agora um conteúdo recente que eu tinha feito esse ano, que foi para a Bienal do Livro, então fiz um vlogzinho Sim, foi bem ali, foi legal o bem seu legal. blog. E aí a gente acabei publicando ele lá no YouTube, e aí em agosto a gente ia de conversando, ah, vamos criar um podcast junto, vamos. E aí a gente começou já a produzir algumas coisas ali no final de agosto. E 1º de setembro a gente inaugurou, de fato, o Foi Amigos o Livros primeiro Cast. episódio. Foi o primeiro episódio, que foi do livro Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. E de lá para cá a gente tem entrevistado pessoas maravilhosas, né, de Sim, equipe. e nossos amigos super topando. Beijo, amigos e amigas. Vocês sabem que a gente ama vocês e tá adorando. Vocês estão topando participar e tem sido muito divertido tudo isso. Mas a parte da rede social, para mim, realmente é mais desafiadora, porque precisa gravar vídeo e gerar conteúdo e tudo mais, pra gente conseguir crescer o nosso conteúdo de alguma forma, né? Mas é desafiador. Exato. E uma outra coisa que eu acho legal também é que todas as pessoas que a gente convidou até agora, a gente não recebeu nenhum não. Até Sim, agora, isso foi todo muito mundo que a gente legal. chamou, até pessoas que não são pessoas próximas a nós, a gente já convidou e o pessoal super topou. A gente já tem 2 convidados para Pro esse ano, pro começo ano que do vem, ano. 2026, né, de A gente janeiro. já tem convidado que é escritor, blogueira grande que participou e que, na verdade, ela se convidou, né? A Bel A super se Belzo, convidou para beijo, Belzo. participar. Então tem sido muito legal. Os nossos amigos têm topado e as pessoas que a gente tem feito contato e convidado também têm topado. E eu acho que foi meio que um esquenta, assim, pra gente, que foi de setembro até agora. Mas foi muito legal, foi desafiador, mas foi muito divertido e imagino que pro ano que vem vão acontecer muito mais coisas. A gente vai se desenvolvendo mais ainda, vai se Claro. soltando, né? E eu acho que
vai deslanchar em algum momento. É só a gente continuar. Continuar, assim, é fazer, né, pessoal? Acho que todo projeto que a gente... repetição, né? É aquilo que a gente fala sempre, repetição, a gente produzir. A gente tá todo domingo... Uma coisa que é bem desafiadora para pessoas, quando eu falo que a gente tem um podcast... Sim. Nossa, vocês publicam toda semana episódios? Sim, gente, desde setembro, de 1º de setembro que a gente começou. Uhum. Não teve uma segunda-feira que ficou sem episódio, nenhuma. A gente publicou todas as segundas-feiras, depois do dia 1º, a gente teve episódio ali de forma realmente rotineira, mantendo programação, mantendo ali o respeito também com a audiência. Uma coisa que a gente só mudou agora no final do ano, que vai se manter para o ano que vem, a gente está fazendo um teste de um novo horário, que é a partir das 6 horas da tarde, às segundas-feiras, e não às 6:30 da manhã, como estava sendo. A gente está fazendo um teste até para a gente ver como vai ser essa audiência aí a partir desse novo horário, que a gente acredita que é um horário que as pessoas estão voltando do trabalho. Sim. É um horário que as pessoas estão mais ativas do que às 6:30 da manhã. Então, vamos ver como vai ser isso aí. É que eu acho que depende do público, né? Tipo, os conteúdos que eu acompanho muito em podcast, que são conteúdos de negócios e de autodesenvolvimento, a maioria é 6 e pouco da manhã, sim, a postagem. E eu acho que funciona para o público. É que o nosso público a gente está conhecendo ainda, entendendo como que funciona. Uhum. E eu acho o teste do horário legal. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Vamos ver. Mas aí, gente, então assim, queremos só agradecer, pegar esse início aí para a gente falar um pouco como está sendo a criação do projeto até agora. E que provavelmente ano que vem a gente vai ter muita coisa para fazer, porque temos muitos convidados ainda para vir, a gente já tem uma agendinha ali. Já estamos especulando autores, outras pessoas para convidar aí, que tem sido bem legal. E ano que vem tem Feira da Unesp, tem Bienal do Livro aqui em São Paulo. Nossa, sim, Bienal do Livro em São Paulo é só em setembro, tá longe. Só em setembro ainda, mas até lá... A gente vai fazer um aninho de podcast na Bienal do Livro. Um aninho de podcast, porque a Bienal começa dia... Geralmente dia 4 de setembro, 4 de setembro, se eu não me engano, tá, gente? Vai até dia 13, por ali. Então, olha que legal, vai ser bem emblemático, a gente já tá... Fazer aniversário do podcast. Um ano de podcast na Bienal do Livro de São Paulo, então estaremos lá com vocês também. E aí, gente, pra gente falar um pouco agora das leituras que nós fizemos, essa retrospectiva, eu e a gente bolou ao longo da semana o que a gente ia trazer como tema aqui para vocês e tal, então... A gente não vai falar exatamente todos os livros que a gente leu, até porque eu e a Di, graças a Deus, lemos muito esse ano. Sim. Né? A gente conseguiu priorizar. Nós temos também uma vida, gente, CLT, trabalha assim o dia todo, só tem tempo livre. Trabalhadora, atleta de alta performance, eu tento, né? Ser muito atleta ativa e tudo mais. A Di já começa a rotina dela bem mais cedo, eu tô no transporte público, no trabalho e tal. Chego em casa à noite, a Di também encerra o trabalho às vezes mais tarde. Então, assim... A gente tem janelas, assim, até meio parecidas ali, de tempos mais livres, digamos, ao longo da semana, que é mais limitado. De domingo a gente tem gravação de podcast, mas foi um ano que a gente conseguiu encaixar muitas coisas, muitas leituras aí ao longo do caminho. Eu queria fazer um parênteses que eu pensei agora. O legal do podcast também, porque a gente tá com mais de 25 anos de amizade já, né? Sim, sim. E é engraçado, porque quando você tem amizade com alguém por muito tempo... Você acompanha de alguma forma as várias fases da vida da pessoa, né? Então, depois que a gente terminou a escola e a gente fez faculdade na mesma faculdade, cada um fez o seu curso, mas o período de faculdade a gente estava junto ainda, porque pegávamos o transporte para ir para voltar da faculdade juntos. Então, a gente se via muito. Depois que os dois se formou, e cada um foi para um lado trabalhar, a gente começou a se ver muito menos, né? Exato. Então, eram conversas esporádicas. E a Di também se mudou, ela não morava mais perto de mim e tal, foi diferente. Aí depois, no mesmo ano que a gente terminou a faculdade, eu me mudei para São Paulo. Então, isso meio que não afastou a gente, mas, tipo, meio que mudou a dinâmica da nossa amizade, porque não tinha tanta rotina junto ali acontecendo. E o podcast foi uma forma da gente conversar muito mais, né? Porque agora todo domingo... A gente tem gravação, a gente faz uma videochamada, a gente faz planos, a gente conversa de ideias, a gente fala de livros, da semana, aí já começa a fofocar. Então, isso também foi muito gostoso para nós dois, né? Sim. Na amizade, porque a gente acabou tendo mais contato de novo. Nunca a gente não tinha. Sim, a gente falava... Gente, a gente tem um grupo aqui que a gente fala todo dia, toda semana. Mas acho que o podcast, ele se tornou uma ponte, assim... Que a gente tem uma relação mais próxima hoje do que a gente, mais parecida que a gente tinha lá atrás. Com a rotina. Porque a gente tem um projeto juntos. Então, assim, uma coisa que eu achei legal, eu tava até conversando com um amigo meu lá no trabalho, há um tempo atrás, que eu falei do podcast e tal, ele falou assim, nossa, Rafa, eu achei muito legal que você e sua amiga criaram o podcast e tal. E uma coisa que eu acho interessante, assim, é que
todas as vezes que a gente às vezes precisa, sei lá, putz, você sente que você tá meio improdutivo, você sente que você precisa fazer alguma coisa, cria um projeto para você, porque eu acho que o projeto é uma coisa que vai te impulsionar. Ele te desafia Exato. você sai da zona de conforto de alguma forma e falar assim, cara, me sinto pronta? Não me sinto, acho que a gente nunca se sente 100% É um processo, pronto. eu acho que isso... É um processo, mas ele te desafia a dar novos passos, e aí eu percebo também que isso reflete na minha vida profissional e reflete em outras esferas da minha vida. Eu sou da área de exatas, eu trabalho com análise de dados, em área de tecnologia e tal, e eu percebo que o fato da gente ter esse papo e trazer essa questão do podcast e trabalhar essa questão de criação de roteiro, de pensar no que a gente vai conversar, no que a gente vai falar e procurar se expressar bem e tudo mais, isso reflete no meu trabalho, porque eu acabo me expressando melhor, organizando melhor as ideias. Então, isso acaba que, para a nossa vida como um todo, funciona como uma... Como, assim, ele ajuda nessa questão na evolução, social, na evolução social, de traquejo social, de a gente poder falar melhor em público e tudo. E assim, eu que edito os episódios do podcast, eu percebo uma evolução gigante da gente desde falando, o começo, que a gente começou ali, assim, desde o início, né? Que foi em setembro, até agora, o quanto que a gente tinha, às vezes, vícios de linguagem, hoje a gente já não tem tanto mais. Então, acho que isso é legal quando a gente vê essa evolução acontecendo mesmo. E esse é um dos objetivos também da criação do podcast. Obviamente, trazer conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade, com pessoas bacanas. Compartilhar nossas leituras, Exato, eu acho que isso é um combo muito legal, mas também é um projeto para a gente se desenvolver como ser humano mesmo, assim, como pessoas que têm trabalhos e que precisam se comunicar. O meu trabalho é 100% comunicação, porque eu trabalho com marketing, eu trabalho ali com uma equipe de pessoas, então eu preciso me comunicar o tempo todo. Eu acho que comunicação já meio que faz parte de mim, então para mim não é uma grande questão, mas eu acho que a gente está sempre eu acho que buscar esse aperfeiçoamento é sempre muito importante. Pra Di tá sendo muito legal, porque a gente tá vendo essa evolução. A Di, gente, gravar reels no Instagram... gravar vídeos é um desafio, gente. Gente, tá sendo maravilhoso. Quando vocês veem reels meus, valorizem, porque é um desafio. Dá um like, compartilha, reposta lá no botão. É um desafio para a minha pessoa, mas tá fluindo. Tá rolando, Mas eu lembrei que quando a gente gravou o primeiro episódio, eu comentei, né? Tipo, daqui a um ano, quando a gente for escutar, a gente falou, mano, a gente postou isso mesmo. Não, e eu acho que isso é legal. É legal, porque você vê a evolução da nossa comunicação, do que a gente está trazendo aqui, de compartilhamento de leitura, o que a gente... E eu acho que muito de formular nossas ideias, né? Sim, porque você vai aprendendo também a como externalizar a forma como os livros fazem você se sentir. Porque uma coisa é uma conversa informal, outra coisa é você querer... passar para outra pessoa de alguma forma aquela sensação, e aí acho que o podcast também faz isso com a gente, de você pensar como que eu vou transmitir a mensagem do tipo, por exemplo, tudo é rio, tudo é rio, ó, o rio que me corta por dentro. Cara, a mensagem desse livro aqui é sensacional, mas aí você termina de ler e você para e pensa, como que eu vou transmitir isso para as pessoas para que elas entendam a mensagem que esse livro tem? É esse tipo de situação, sabe? Eu acho que uma das coisas mais legais também do projeto, acho que o resultado, um dos resultados mais importantes é quando a pessoa para e fala assim, nossa, Rafa, eu li o livro por causa de vocês, assim, eu ouvi o podcast, eu fiquei com vontade, eu comprei o livro. E isso acontece, gente, não só com pessoas próximas a gente, até pessoas que vão lá no direct do nosso Instagram e comenta lá também, ou pessoas assim, pessoas grandes na internet que já vieram falar para mim, Rafa, ouvi lá seu podcast, participei do episódio, ouvi que vocês falaram. Legal, tal, então, assim, eu acho que essa troca, esse feedback pra gente é muito importante, porque ter esse reconhecimento, essa troca do tipo, olha, o que vocês estão fazendo tá sendo importante, tá mudando as pessoas de alguma forma, eu acho que esse é o principal core desse projeto, assim, é a gente ter esse feedback positivo, ter esse reconhecimento, porque muitas vezes falam assim, eu faço porque eu quero e tal, mas, gente, às vezes a gente ouvir isso das pessoas é o que impulsiona a gente falar, putz, então a gente tá no caminho certo. Porque pra gente tá tudo maravilhoso, mas e pras outras pessoas? Tá sendo legal? A gente tá curtindo. A gente faz, obviamente, pela gente, mas a gente faz por vocês também. Então, se pra vocês tá sendo legal, acho que isso é o mais importante pra gente também. Tá vendo? Ele é o cara da publicidade, gente, do marketing. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco para vocês como foi esse balanço literário ao longo desse ano, esse fechamento de 2025, né, para saber, por exemplo,
quais foram os autores que a gente mais gostou, os livros que a gente mais gostou de ler. A gente trouxe destaques aqui, até porque eu e a Di lemos muito esse ano, então a gente vai trazer mais alguns, assim, que a gente mais gostou e que se destacaram ao longo desse ano, obviamente, para ser mais justo. Mas, enfim, como a gente já falou no episódio passado, tá lá tudo lá no nosso Instagram, o carrossel, assim, das nossas leituras ao longo desse ano. Então, Di, para começar, quantos livros você leu esse ano? Eu terminei esse ontem, então acho 37. Até o dia de hoje da gravação. Quero ler mais um ainda, gente. Mas vamos lá. Até agora 37. Olha, eu estou no meu 29º livro do ano. Tá. Mas acredito que eu vou terminar com 30 livros, tá, gente? Porque estamos gravando no dia 13 de dezembro. Então até tem tempo 31 ainda, tem tempo ainda, tá? Mas vamos considerar 30 e 37. Tá. Que é o que já tá Sim. batido o martelo. Mas até dia 31 de dezembro tem chão, galera. Aí, Di, eu queria que você contasse qual foi o melhor livro que você leu esse ano. Eu tenho 2 melhores. Vambora? Não vai dar pra ser um só. Porque são Tá. categorias diferentes. Primeiro Beleza. foi Para Sempre Seu. Coração de Favorito 5 estrelas. Maravilhoso. Gente, já falei, mas esse aqui é do Rafael, eu não devolvi ainda. Não sei se eu devolvo. Diz aí, eu devolvo ou não o livro do Rafael. Acho que a gente tem licença poética para não devolver o livro dos amigos, né? E o outro foi o How to Live, sobre longevidade e sobre qualidade de vida. Então, eu já comentei várias vezes em outros episódios, né? Além das leituras dos romances, clichês, bregas e lindos e maravilhosos, eu também sou muito da leitura do autodesenvolvimento, do qualidade de vida, longevidade e tal. E esse foi um livro que eu fiz meta de leitura com a minha irmã no começo do ano. Então foi nossa primeira leitura em janeiro de 2025. E foi bem interessante porque, bom, pelos post-its, não sei se vai dar pra ver, foram muitas reflexões, muitas trocas com a minha irmã. A gente conversa bastante de leitura. A leitura dela não é tão antiga igual a nossa, ela tem começado agora mais na fase adulta, mas ela gosta muito desse tipo de livro. E aí a gente troca muito, tipo, áudios, foto de página e comenta alguma coisa. Então foi uma leitura em dupla, assim, bem legal e que trouxe várias reflexões, assim, para nossa qualidade de vida como um todo, sabe? Porque ele aborda muito as principais doenças que a gente tem, doenças cardíacas, diabetes, Alzheimer, e ele reforça muito a questão do que a gente precisa. Porque, assim, conforme você vai consumindo esses conteúdos, você percebe que é o simples bem feito, gente. Desembalar menos, descascar mais, se alimentar bem a maior parte do tempo, manter o corpinho em movimento, dormir bem, ter relações saudáveis com as pessoas, tipo, não tem muito segredo, sabe? É muito o que a gente vê em conteúdo sobre a cultura japonesa, que é o simples bem feito, no fim das contas. E esse livro, de alguma forma, reforça isso e traz muito aprendizado, eu gostei bastante. Então, são esses dois. Maravilhoso. Diga os seus. Gente, na verdade, assim, eu tenho alguns aqui, mas eu vou ter que selecionar. Eu acho que tem 2 também. Eu vou com 2. Eu vou com 2, tá? Também, só pra ser justo. Mas, assim, eu gostei muito de Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Eu vou deixando as capas aqui também, depois, gente, ao longo. A gente tá gravando na minha casa, então eu tenho livros aqui, mas o Rafael não trouxe os dele. Eu não trouxe os meus, mas eu vou deixando as capas aqui. Cabeça do Santo, Socorro Racioli. Maravilhoso. Eu amo. A gente já fez um episódio sobre Oração para Desaparecer, da Socorro. A gente falou um pouquinho dele. Falamos um pouco sobre ele também. E assim, o Cabeça do Santo, né, gente, é o Brasil, o puro suco do Brasil, aquele livro. Pra mim, ele é faz para ali Cota da Compadecida. Exato, ele é muito parecido, inclusive, essa coisa de cidade pequena, de manipulação social e tudo. Ele fala um pouco sobre isso, sobre religiosidade também, muito essa cultura do Nordeste, forte também nesse livro. Sim. Então, eu amei Cabeça do Santo, foi um livro que eu me diverti muito, eu dei muita risada com esse livro. Ele é um livro, assim, muito leve também de ser lido. Eu acho que se você tá procurando uma leitura brasileira, muito bem escrita, que respeita as raízes, que é original. Gente, Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, é maravilhoso. Eu sei que ele é já bem bombado, talvez eu não seja a pessoa, você não esteja conhecendo esse livro por aqui, porque, enfim, é um livro que já tem se falado. 2017, 2019? Por aí. Por aí, né? Por aí. Mas assim, bom, gente, enfim. Ele é maravilhoso. E Oração para Desaparecer também, fica aí um disclaimer também, que é muito bom. Mas o Cabeça do Santo eu acho ele mais gostoso de ler, porque ele é uma história um pouco mais simples do que Oração.
E um outro, eu ia colocar aqui o Hobbit, por questões que eu já falei, da minha experiência Com de o ter Audible. ouvido e tal. Mas um livro, gente, eu tenho que trazer O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Sim, Temos aqui. temos ele aqui, tá com a Dia ali na mão. E Que eu assim, li esse também. livro, eu conheci o Raul quando eu fui para a Bienal do Livro, Do quando eu fui Rio, para a Bienal esse do ano, né? Livro esse ano. Esse livro ele teve um lançamento interessante, porque foi um influenciador que trouxe esse livro à tona e tal, e levou para a Astral Cultural acabou publicando esse livro, e que bom que eles publicaram O Rio que Me Corta Sim, por Dentro, é porque maravilhoso. é uma história que, assim, ele é muito transformador. Eu falo que esse livro ele é um divisor de águas na vida de muita gente. Às vezes, quem nunca leu o livro nacional, gente, leia O Rio que Me Corta por Dentro. Porque, primeiro, ele tem uma história que ela é muito visual, então parece que você está assistindo um filme, assim, uma série. Sim. Ele é muito, a forma como o Raul escreveu essa história, você consegue enxergar muita coisa que ele está escrevendo. Então, é um livro também que se passa no interior do Ceará. Os dois livros que eu estou trazendo aqui têm essa brasilidade, É, assim, muito Brasil profundo, de cidade pequena, de pessoas que têm uma mente ali muito diferente da bolha de pessoas que vivem em cidade grande, metrópolis que e é muito tudo. diferente do que a gente vive aqui em São Paulo, né? Sim, é uma visão de mundo completamente Sim. diferente. E eu acho muito bonita a história aqui do Cícero, que é o nosso protagonista. Ele vai falar a história desse garoto que ele foi abandonado pela mãe dele, ele mora com os avós. E tem toda uma história por trás, porque a mãe dele acabava visitando ele todos os anos, ali no Natal e no Novo. E chega um ano que ela não aparece. Então ele começa a ficar muito ressentido pela mãe, fala, nossa, por que ela não veio me ver e tal? E aí chega um determinado ponto da vida dele que ele vai tomar a decisão de ir atrás da mãe dele. E aí, a partir disso, muitas coisas vão acontecer na vida dele, vai ser realmente coisas muito transformadoras na vida desse menino. E é uma história que eu e a Di, eu tinha lido primeiro, depois eu comentei com a Dia de leu. Sim. A gente até conversou com o Carlos, teve a oportunidade também de conversar com o Carlos, que é o coordenador de marketing da Astral Cultural, e ele também indicou esse livro para mim, horrores. Eles mandaram para mim na época, quando o livro foi lançado. E assim, gente, é muito, muito bom. Então leiam também O Rico Me Corta por Dentro. Eu não vejo a hora do Raul publicar um Lançar outro mais livro, livros, por sim. favor. A gente conheceu o Raul em novembro, dia 15 de novembro. Teve um evento de lançamento lá na Martins Fontes, na Paulista. A gente, né, eu pude rever o Raul, de conhecer Ai, o um Raul fofo lá. ele, gente. Maravilhoso. Inclusive, tem até um vídeo que a gente gravou dele, depois eu posso até publicar um corte com ele falando sobre o processo de escrita do Rio que Me Você Corta por Dentro. Eu gravou? gravei, tá no meu celular até. Ah, então depois você posta. Mas eu posso postar. Então, assim, gente, é muito, muito legal mesmo. Eu recomendo fortemente. Eu li outras coisas muito bacanas também ao longo desse ano, mas eu acho que foram dois livros que me marcaram bastante. Foram O Rio que Me Corta por Dentro e O Cabeça do Santo. Agora, Di, vamos pro... Qual foi o pior? O pior? O pior do ano? Ai. É que eu acho pior uma palavra forte, mas já que a gente tá querendo... Livro abandonado? Pode ser livro Pode ser, pode ser um abandonado? livro Tá. abandonado. Sabe aquela modinha dos livros cozy? De vez eu fiquei curiosa, porque assim, eu sou uma senhora idosa, gente, então eu não tô conseguindo acompanhar todas as modinhas e termos que a galera vai lançando. E aí vieram com esse termo cozy, não sei o que, bababá, que são livrinhos simples, sem grandes acontecimentos, para você relaxar. Aí eu procurando ali, um dia eu tava vendo os do Kindle Unlimited, e depois que a gente conversou com o Carlos da Astral Cultural, eu fui olhar mais os livros da Astral Cultural, e aí tinha um lá que chama Toda Chance Tem Chá. A sinopse é lindinha, fofinha, mas, ai, gente, não rolou. Eu li umas 50 páginas e ele virou abandonado no meu Scooby. E esse foi... Não achei nada cozy, Não não tinha pegou. ritmo, sabe? Não tinha... Sabe, cadê o da bruxa? Das bruxinhas? Eu esqueci o nome. A Sociedade Super Secreta A para Bruxas Sociedade Rebeldes. Super Secreta das Bruxas Rebeldes. É um cozy perfeito. Ele é fofinho, maravilhoso, todo, entendeu? A Casa do Marcerulho. O que você ama, a Casa do Eu amo. Marcerulho, enfim, mas esse Toda a Chance Tem Chá pra mim não rolou. A gente conversando com a Verônica, né? A Também. Verônica falou que adorou, que gostou e tal, mas pra mim não rolou, gente. Foi o meu abandonado. Então, gente, falando do pior e abandonado, eu vou falar de Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Foi um livro que eu também comecei a Sim. ler e abandonei na página 50. Por quê? Existem algumas... Gente, eu adoro suspense, eu de sabe, thriller, Sim. terror, essas coisas, eu adoro.
Só que tem algumas coisas que pra mim passam-se muito do ponto, e No aí limite, né? eu não gostei. Ali, quando terminou a página 50, eu falei, esse livro não é pra mim, não. E ainda bem que eu não li, porque depois eu fui atrás pra saber Pesquisar? como acabava, e assim, gente, é horrível. É Então, horrível. eu não li, não quero ler, nem tenho vontade. O Jantar Secreto eu até gosto, porque o Jantar Secreto, ele é meio um humor cínico, meio crítica social e tal, Tá, então eu gosto mais. Eu achei o Dias Perfeitos muito violência gratuita, assim, eu não gostei. entendi. Então, pra mim, é não. Pra mim não. Agora, qual foi a maior surpresa do ano? Maior surpresa? Ah, foi Hebe Jimenez, que eu não queria ler, então eu vou ficar nela, repetitiva eu. Mas Hebe assim, Jimenez. eu leio romances há muitos milhões de anos, gente. E o que eu percebi lendo as autoras atuais, comparado com os romances antigos, começo dos anos 2000, por exemplo, é que as histórias hoje têm muito mais repertório. As personagens principais têm muito mais conteúdo, têm mais profundidade e tal. E, para mim, a Abby Jimenez traz um plus a mais. Porque ela não traz só o casal, né? Isso a gente Uhum. já falou várias vezes, eu não lembro se a gente falou em algum episódio. Mas assim, para mim o ponto alto da Abby Jimenez são as amizades. As Cara, relações que ela as constrói. relações que ela constrói paralelo às relações amorosas. Porque no fim de tudo, é um romance, é um clichêzão, e são grandes, tá? Esses dois são da Abby Jimenez, são grandes, mas assim, o que ela entrega de repertório ali de relações familiares, de relações de amizade, das pessoas se apoiando e se entendendo, se conhecendo genuinamente, sabe? Com problemas, com falhas, com personalidades diferentes. Mas ela constrói isso de uma forma muito profunda para mim. Em Sim. alguns momentos, eu acho que algumas pessoas vão tocar muito mais do que outras. A gente até falou em um dos episódios, aí não vou lembrar em qual, que o livro dela tem alerta de gatilho no começo, porque ela trabalha algumas questões nas histórias dela, mas para mim o gostinho a mais, vou dizer assim, dos livros dela é a forma como ela constrói as outras relações além da relação amorosa. Esse aqui, o Até o Fim do Verão, o personagem principal tem dois melhores amigos que, assim, tem um acontecimento no livro que os amigos dele apoiam ele de uma forma que, tipo, Exato, é muito é bonito. muito bonita e você fica emocionado só de lembrar. E eu lembro que na hora eu mandei uma mensagem pro Rafa, porque ele já tinha lido, esse aqui também é dele. Uhum. Sim, eu sou amiga que pega livros emprestados, tá? A gente ainda faz isso. E Hebe, gente, ela causa isso nas pessoas, Ela não tem causa. jeito. Mas tem um acontecimento no Até o Fim do Verão que os amigos do cara apoiam ele de uma forma assim tão genuína, tão bonita, que eu mandei pro Rafa emocionada. E agora eu tô aqui com os olhos cheios d'água, Sim, porque é você muito fica bonito. emocionado com a forma como as pessoas se apoiam. E é muito aquela verdade que a gente já sabe, que é a família, os amigos são a família que a Que gente você escolhe escolhe ter. que a gente escolhe ter. E ela traz isso lindamente. Me emocionei. Caiu um trem no meu olho. Não, gente, só reforçando o que a Di falou, que eu gosto muito da Hebe Jimenez. A minha primeira leitura foi com Parte de Seu Mundo. Eu comecei a ler a Hebe Jimenez no ano passado. E esse ano eu li dois livros dela, foi Para Sempre Seu e Até o Fim do Verão, que Sim. foi dos livros que eu amei também. Os dois, é que eu fico sempre em dúvida qual que é o meu favorito, porque os dois, para mim, são maravilhosos. O Parte de Seu Mundo também é um livro que eu gostei muito na época. Mas uma coisa que eu acho legal, que eu falei pra Di, além dessa questão das relações humanas e de amizade que ela constrói, é que, primeiro, a gente tem muitos casos aqui nas histórias que a Hebe Jimenez traz, que são casos, assim, situações muito reais. Então, não é uma coisa muito, gente, trabalha numa empresa riquíssima em Nova York, é uma coisa que são muito fora da realidade. Sim. Então, assim, são situações que acontecem em outro país, sim, mas com problemas que a gente já viu alguém passar, ou que você já passou. E a galera é 30 a mais, né? E a Então a galera gente se é uma identifica galera 30 a muito. mais, então já tem problemas mais reais tendo que lidar. E uma coisa que eu acho legal também é que ela não idealiza as relações familiares. Então, os pais aqui, o pai ou a mãe
de protagonistas dos livros dela, eles sempre vão ser pessoas bem babacas. Então, nem sempre, mas acho que a maioria dos casos, pelo menos que eu já li dela, teve um outro, acho que do Para Sempre Seu nem tanto, mas... Não, a do Para Sempre Seu, os pais do Jacob são maravilhosos. Mas assim, no caso do Parte de Seu Mundo e do Até o Fim do Verão, por exemplo, gente, é assim, prêmio do ano pra eles, tá? Podem dar, porque assim, horríveis eles. Então, eu acho legal isso, porque geralmente a gente lê livro em que, nossa, a família é maravilhosa, família de aquele margarina. comercial da Quali e tal. E nos livros da Abby Jimenez, a gente vê que os personagens, eles precisam lidar com problemas realmente, assim, familiares, problemas emocionais, problemas de ansiedade, depressão, enfim, várias coisas. E aí, o que torna eles melhores e o que salva eles de fato é o amor que eles encontram com ali o parceiro, com as amizades, né, com essa comunicação também. Aqui nos livros da Abby Jimenez, os casais conversam, dialogam. Então, eu acho isso muito legal, porque tem uns que fazem até terapia, olha só que interessante. Então, eu acho legal isso de trazer isso mais para a realidade mesmo, né? Então, eu gosto muito também da Abby, a Di sabe, a Di leu, porque eu falei, Di, pelo amor de Deus, ele insistiu e, inclusive, me emprestou os livros, porque eu tinha ido na casa dele, ele me emprestou e insistiu bastante. A Abby Jimenez, gente, ela é maravilhosa. Ano que vem já tem 2 livros confirmados dela, então... estamos prontíssimos para emoção. Aguardando. A minha maior surpresa do ano, eu li livros realmente que me surpreenderam muito. Mas se eu tivesse que falar é o Em Algum Lugar Além do Mar, que é a continuação da Casa do Mar Cerúleo. E por que esse livro é uma surpresa? Porque A Casa do Mar Cerúleo é o livro que eu vou falar em breve depois no podcast. Eu sou apaixonado por esse livro do começo ao fim. Para mim, não tem outro melhor do que ele, porque eu acho que ele é um livro muito humano, assim, de trazer muito essa visão de como as pessoas podem transformar as outras através do amor. Eu acho esse livro maravilhoso. E ele fechou de uma forma tão bonita que eu falei assim, gente, o cara vai lançar o segundo livro. O segundo ou o terceiro? Esse aqui, né, Em Algum Lugar do Mar, quando foi divulgado, Somewhere Beyond the Sea, o nome. E aí eu fiquei assim, não, gente, não. Não me vai fazer isso, porque vai estragar. Não precisa. Eu sei que ele devia estar fazendo alguma reforma na casa dele, precisava de dinheiro, mas assim, não queria que tivesse uma continuação, porque eu sabia que ia ser ruim. E não, gente, o livro é muito bom também. Assim, tão bom quanto o primeiro? Não, mas assim, chegou perto. Então foi uma surpresa. Eu falei, poxa, TJ Clooney arrebentou aqui em Algum Lugar Além do Mar. Provavelmente teremos um terceiro livro, pelo menos até onde eu sei não, mas tem pontos aqui que ele trouxe e é muito legal porque a gente vê muito de como as crianças elas estão agora, depois do final do primeiro livro, como é que o protagonista ele tá agora nesse novo local, como é que está sendo a evolução dessas crianças a partir desse momento, agora que eles estão ali naquele lugar. Então, gente, maravilhoso e foi uma surpresa para mim também. Agora, Di, vamos falar sobre um livro que prometeu tudo e entregou nada. Que prometeu tudo e não entregou nada, eu vou voltar para o autodesenvolvimento. Eu li um livro sobre a saúde... 7 pilares da saúde alimentar. Eu fui ler outro livro, né? Eu nessa bolha da saúde, do fitness, do autodesenvolvimento, fui ler um outro que chama Os 7 Pilares... Da Saúde Alimentar. Os 7 Pilares da Saúde Alimentar. E assim, achei ele bem batido, bem mais do mesmo, então... Foi meio que tipo, fiz ali um resumão de vários livros famosos e tá ali. Pra mim foi mais do mesmo. Não curtiu, né, Di? Não. Bom, um livro pra mim que prometeu tudo e entregou nada foi... Eu vou trazer ela aqui, porque ela tinha que aparecer aqui nesse ranking, que é a Frida, né, gente? A minha relação com a Frida McFadden é uma relação de amor e ódio. Tem livros que eu vou gostar e tem livros que eu não vou gostar. Mas um livro, por exemplo, que pra mim prometeu tudo e não entregou nada foi O Filho Perfeito. Foi o lançamento dela de outubro, e aqui no Brasil, porque lá fora ele tinha sido lançado em 2019. É que tem essa questão, né? Que tem ela tá lançando um livro antigo e livro novo ao mesmo tempo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Porque eram livros que ela já tinha lançado lá fora, e aí ela trouxe, e agora as editoras estão trazendo, que é a Arqueira e a Record. Só que O Filho Perfeito, ele é um livro mais antigo, e como a gente tem lido coisas mais recentes da Freida, então você... a escrita mais madura, né? Você acaba pegando resquícios de coisas que ela estava desenvolvendo ainda, trabalhando e tal. É interessante, mas eu achei que no final ali
ele não entregou tudo aquilo que ele estava prometendo, então Entendi. entrou nessa categoria. Mas temos agora aquele que prometeu nada e entregou tudo. Prometeu nada e Aquele entregou que tudo. você começou, você falou, isso aqui, ó, não vai dar em nada, e aí no final você tava chorando, tava amando muito. Verdade! Peguei assim, não vai dar pra ver, eu acho que eu tô longe. Descompromissadamente. As Estrelas Me Contaram, da Lili A. É uma escritora brasileira. Peguei por acaso, vi a Belza indicando, romancezão, clichêzão gostoso, aquele que a gente ama. Peguei pra ler na assinatura do Unlimited. Gente, que delícia. A escrita dela é gostosa. Ela traz o puro suco do Brasil. Então, a gente tem uma personagem principal que ela é carioca. E ela tem ela é noiva, tal, tem uma melhor amiga, tem uma relação bosta com os pais. E acabou de se formar em veterinária e pegou a melhor amiga com o noivo. E aí os pais não aceitaram ela de volta, nem o pai nem a mãe, são divorciados. Um amigo da faculdade acolheu ela e ela precisava desesperadamente de um emprego para ela voltar a ter vida, porque ela dependia financeiramente do namorado. E aí ela vai parar numa fazenda em Goiás para ser veterinária, numa fazenda em Goiás. E lá tem o quê? Cowboy. Então é isso, gente. Puro suco do cowboy, do sertanejo, com uma carioca, maravilhoso. Terminei de ler chorando. E aí, eu achei interessante também que o epílogo desse livro é grande. Então ela amarra toda a história no final, no epílogo, tem tudo assim, tipo, puro suco do brega ali, do clichêzão maravilhoso. Mas eu amei. Assim, comecei a ler já com expectativas boas, porque foi indicação da Bells, né? Então você já sabe. Mas foi uma grata surpresa. Eu fiquei bem... Gente, que... Ó, chuchuzinho, delícia. E com cenários brasileiros incríveis. Maravilhoso, tá vendo? Ó? Gente, no meu caso, eu vou falar pra vocês um livro que prometeu nada e entregou tudo. É que assim, não é que ele não prometeu nada. Pela autora, ele é um livro que as pessoas já tinham uma certa expectativa. Mas ele foi um livro que me surpreendeu porque ele é um livro muito interessante, que foi Os 7 Anos Entre Nós, da Ashley Poston. Ele é um livro que ele trabalha elementos de realismo mágico. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei assim, gente, mas é um livro que não tem nada a ver com histórias que eu já li, por exemplo. Eu achei meio... Porque a premissa, como é que funciona? É uma moça que ela mora em Nova York e ela acabou de herdar o apartamento de uma tia rica dela, que ela viajava o mundo todo, tal, aquela coisa, e ela sempre viajava com a tia dela, tinha memórias muito maravilhosas com a tia, e essa tia acaba morrendo, e aí ela dá de herança para ela esse apartamento. Só que esse apartamento fica em Tribeca, é um apartamento chique e tal, e ela não se sente muito adequada para pegar esse apartamento, só que ela fala, já que eu ganhei, eu vou ficar com o apartamento. E toda vez que ela entra nesse apartamento, ela volta 7 anos no passado. Então é um livro que ele vai trabalhar muito essa questão de presente, e depois ela entra no apartamento e ela encontra um cara, que mais pra frente a gente vai entender todo esse rolê. Mas é um livro muito interessante porque ele fala muito essa questão, ele fala de vários assuntos, por exemplo, luto, porque como ela lida com isso, porque a tia dela era uma pessoa muito importante para ela e tal, e ela meio que não superava muito a morte dessa tia dela. Então eu acredito também um dos fatores pelos quais ela tinha essa viagem no tempo, digamos assim, era justamente esse luto mal trabalhado dela e tal. Então assim, gente, é muito interessante esse livro. Eu acho que é por isso que eu coloquei ele nessa categoria, porque eu não esperava muito dele. No final eu dei 4 estrelas e meia, eu achei ele maravilhoso. Então fica também a indicação aí para vocês de 7 Anos Entre Nós, da Ashley Poston. Agora, Di, vamos para a categoria de autor ou autora favorito do ano. Sim. Vou pegar de novo, gente. Hebe Jimenez. Gente, ela é maravilhosa. Não tem... Gente, pra brigar com a Hebe Jimenez vai ser meio difícil, tá? Vai ser meio difícil. No meu caso, aí é um palho duro, né? Porque agora eu não sei se eu fico... Ou, olha, gente, eu vou trazer pra vocês aqui, é porque eu quero ser democrático. Eu não quero ficar trazendo toda hora a mesma pessoa aqui. Entendi. Pra não ser, né? Mas eu acho que uma autora que ela me surpreendeu muito negativamente no início do ano e que agora está sendo muito positivo é a Holly Jackson, que é a mesma autora que a gente falou também.
porque eu li O Reaparecimento de Arthur Price, que foi um livro que eu odiei. Como é que é o principal dela lá? É o Cinco Sobreviventes. É o Manual Não. de Assassinato para Boas Garotas. Tá. Então, gente, se vocês não conhecem, Holly Jackson é a mesma autora. Ela fez O Reaparecimento de Arthur Price, que lançou agora em janeiro desse ano aqui no Brasil. E eu não curti esse livro, eu dei nota 3 para ele. Mas eu li Os Cinco Sobreviventes e tô terminando o Ainda Não Morri, e que são livros maravilhosos, então eu amei, e por isso que ela tá nessa categoria de autora favorita. Mas, gente, Taebe Jimenez, Brandon Sanderson, eu sou apaixonado, li o War Break desse ano, eu achei incrível. Susan Collins, né, não vou nem entrar muito nesse assunto aqui, porque aí eu vou chorar, então, próxima pauta. Gênero favorito do ano, Di? Romance. Clichê, brega, romance. Gente, no meu caso, eu vou falar que eu acho que o gênero que mais destacou esse ano foi thriller. Por incrível que pareça, não foi muito fantasia. Culpa da Holly Jackson e da Freda McFarlane também, né? Mas foi um ano, gente, que eu também li muito livro nacional, então eu fico muito feliz por isso também. Sim. Mas eu acho que thriller é um gênero que se destacou mais esse ano do que outros gêneros. Romance eu li algumas coisas também muito bacanas, sim, mas eu acho que thriller vai ficar aí em 2025 com essa categoria. Quantas perguntas mais você colocou? Faltam mais 2 só. Personagem do ano. Personagem do ano? Personagem do ano, Di. Doutora Briana, para sempre seu. Eu tô repetitiva, gente. A Di tá monotemática, porque eu entendo. Eu entendo. Gente, no meu caso, eu acho que vou trazer o Hammett de Amanhecer na Colheita, o Hammett Albernet. Porque... Eu esqueci que eu li Amanhecer. É porque eu peguei os livros que estão aqui. Mas o Amanhecer na Colheita foi assim. Gente, ano que vem, em novembro, teremos, né, a adaptação do filme. E preparem-se, né? Novembro do ano que vem, porque o Hammett que ele passa, olha, a história dele é muito parecida com a da Ju. Aquele meme do BBB. Porque, gente, o menino que sofre, viu? Sim. Então, eu lembro que eu terminei o livro assim, até porque o livro tem um epílogo, não sei se vocês sabem, mas que vai voltar 2 personagens aí que, né, conhecemos Jogos Vorazes por eles. Então, teremos um vislumbre de como eles estão. E quando eu tava lendo o livro, que eu vi que aparece eles, aí eu fui abaixo, eu dropei. E no cinema eu tenho certeza que eu não vou ter emocional pra aguentar essa cena. A gente vai levar um baldinho pra ele, tá, gente? Vou levar um baldinho. E aí, pra fechar, com chave de ouro, o The Oscar Goes to favorito do ano, Di. Favorito do ano? Favorito. Assim, ó, esse aí... Porque tem um melhor, mas tem um favorito. O meu favorito é o meu Outlive. Outlive. Gente, favorito do ano foi o Hobbit. Mas foi por causa da minha experiência que eu tive de toda a questão, né, do áudio, do audiolivro com o livro escrito. O Tolkien não é à toa, falei isso no nosso episódio já, mas o Tolkien não é à toa que ele é o gênio. Que ele é o Tolkien. Ele é o Tolkien, não é à toa, porque ele é o maioral mesmo. Sim. Eu acho que a gente tem fantasia hoje por conta dele. A gente tem Brandon Sanderson, a gente tem George R. R. Martin, Patrick Rothfuss, mas a gente tem toda essa galera por causa de Tolkien e de C.S. Lewis, né, de As Crônicas de Nárnia. E maravilhoso, o Hobbit eu esperava que ia ser uma leitura bem difícil, densa, porque é um livro mais antigo também. Mas, gente, foi uma leitura, assim, gostosa de ler, super, sabe, leve e confusão, maravilhoso. Sei que esse ano agora eu quero ler toda a trilogia do Senhor dos Anéis, que eu sou apaixonado pelos filmes já. Sim. E é o mesmo cara que faz o audiolivro do Hobbit, então vai ser assim, creme de la creme, tá? Vai ser maravilhoso. Aguardem. Pessoal, então encerramos por aqui o nosso Melhores e Piores do Ano. Falamos um pouco para vocês também de como está sendo essa criação do podcast, Amigos Reviewscast. Então a gente, primeiramente, quer agradecer a todo mundo que acompanhou o podcast até aqui, seja no YouTube, no Spotify. Se você ainda não segue a gente, segue lá, os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, desejamos um ótimo ano novo a todos. Acho que esse episódio vai sair, vocês vão ouvir e assistir eventualmente nos últimos dias do ano aí. Então, um ótimo ano, muitas leituras para o ano que vem. Aguardem que a gente vai trazer muita coisa ainda. A gente está adorando fazer esse projeto.
como a gente comentou no início do episódio, são muitos desafios e muitas ideias e muitas vontades. Então, vem muita coisa aí ainda, aguardem. É isso, pessoal. Um feliz 2026 para todo mundo e a gente se vê em 2026. Tchau, Até o tchau. próximo episódio. Tchau.